Shalom! Eu sou o professor Ariel Fingerman, mestre em Letras Hebraicas pela Universidade de São Paulo e aqui em Israel, onde eu moro, PhD em Religiões na Universidade de Tel Aviv. E esse é o meu convite. Aprenda comigo o hebraico básico, somente o hebraico básico, e assim você já descobrirá novos e profundos significados na sua Bíblia. Legal, e esse vídeo aqui faz parte da série de vídeos que eu estou gravando, focando numa leitura dos profetas do Antigo Testamento, agora em hebraico, para a gente descobrir novos e profundos significados nesses textos clássicos. E esse vídeo ele está fechando o livro de Jonas. Se você perdeu os 3 primeiros vídeos referentes aos capítulos 1, 2 e 3 de Jonas, te convido a dar uma olhada aí no canal e para recuperar, tá bem? E esse é o 4º e último vídeo que está ligado ao 4º capítulo e último do livro de Jonas. Legal, e a gente encontra nesse 4º capítulo um profeta irritado, porque logo no finalzinho do capítulo anterior, Deus revelou a misericórdia em relação à população de Nínive, a capital da Assíria, e decidiu não destruir aquela cidade. E o Jonas fica irritado com isso. Por quê? Porque Jonas era um israelita e naquela época antiga a Assíria era uma grande inimiga de Israel. Basta lembrar os episódios no livro de Reis, em que a Assíria destrói o reino de Israel, exila as 10 tribos que formavam o reino de Israel, depois ataca o reino de Judá mais ao sul, destrói todo o reino de Judá, cerca e quase destrói Jerusalém, que é a época, desculpa, é a época do profeta Isaías. E muito bem, então o profeta Jonas, quando ele escuta que Deus não vai destruir, não vai punir Nínive, ele fica muito irritado. E aí vem uma palavra de Deus para ele, significando a misericórdia divina, que a misericórdia divina é para todas as criaturas do planeta, e não só para Israel. Então esse é um livro, o livro de Jonas, é um livro importante do Antigo Testamento. É importante especialmente para o cristianismo, porque é um livro que sinaliza a mensagem bíblica saindo das fronteiras de Israel e indo aí alcançar o mundo, evangelizar o mundo. Então esse é um livro bem interessante. E a figura do Jonas é uma figura interessante em particular, porque Jonas é um israelita, ele tem ainda... o livro retrata um israelita, um profeta israelita, com a cabeça nacionalista, achando que o Deus bíblico é só o Deus de Israel, ele não se preocuparia com o mundo. Mas não é isso o que o livro de Jonas mostra, ele está justamente mostrando uma divindade universalista. Então é uma mensagem muito legal. Agora, a nossa questão é, afinal de contas, o que fez Nínive, a capital da Síria, para merecer essa quase punição, essa quase destruição total pela divindade? O que eles fizeram? E o texto, o livro de Jonas, não nos explicita, não está explícito ali um certo pecado. Em nenhum lugar o texto diz, olha, Nínive vai ser destruída porque Nínive destruiu o reino de Israel. Era isso que Jonas esperava, mas não é isso o que o texto está apontando. Então, qual seria a transgressão de Nínive que quase levou à sua total aniquilação? E aí, então, entra o hebraico. Ou seja, existe no texto, mas está super discreto e fica muito claro se a gente vai no hebraico. Olha só, deixa eu pegar minha anotação aqui. Abra comigo, se você abriu aí na sua casa o seu livro, o livro de Jonas na sua Bíblia, abra aí no capítulo 3, capítulo 3, versículo 4, e vamos ler junto. Olha só que interessante. E começou Jonas a entrar pela cidade, Nínive, fazendo a jornada de um dia, e clamava dizendo, em 40 dias
Nínive será subvertida. E a gente está acostumado, né, com esse linguajar muito rebuscado dos tradutores para o português da Bíblia. De novo, o texto original hebraico é bem mais simples, mas por uma questão de muito respeito em demasia pelo texto bíblico, os tradutores acabaram escolhendo palavras muito sofisticadas no português, que às vezes, mas aí vai para um outro extremo, que muita gente acaba abandonando a leitura da Bíblia porque acha que é muito difícil, é um livro difícil, não dá para entender, que é o que é uma pena. Agora, nesse caso, olha só, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Agora, nesse caso, a tradução tá literal, porque em hebraico, olha, vai aparecer, eu vou até me colocar um pouquinho aqui mais para o lado para fazer espaço aqui na tela. Olha só, produção, traga aí, por favor, o termo hebraico, olha, é neepachet, que quer dizer subvertida. Então, Nínive será subvertida. E agora, olha só que interessante, deixa você que está acompanhando com a sua Bíblia, coloca o teu dedo nessa passagem, agora, com a mão, abra agora Gênesis, no capítulo 19, olha só, vamos ver uma coisa legal. Versículos 24 e 25. O que está escrito ali? Está escrito o seguinte, olha. É a história de Sodoma e Gomorra, da destruição de Sodoma e Gomorra. Então está escrito o seguinte, Gênesis 19, 24 e 25. Então o Senhor, da sua parte, fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a planície, e todos os moradores das cidades e o que nascia da terra. Então olha só que interessante, aqui parabéns ao tradutor, que ele deixou a mesma palavra em português, tanto em Jonas quanto em Gênesis, porque realmente é a mesma palavra hebraica. Como é que está? Subverteu aquelas cidades. Olha, aparece aí na tela, produção, Vaiafor, subverteu. Então, o que o texto está fazendo? O texto está fazendo uma ligação entre Nínive e Sodoma e Gomorra, ou seja, o texto dá a entender que a transgressão de Nínive foi a mesma transgressão de Sodoma e Gomorra. E a gente sabe pela história de Sodoma e Gomorra que elas foram destruídas pela violência que acontecia nessas cidades, em particular violência sexual. E essa foi a razão, então, da destruição de Sodoma e Gomorra. Então, aqui o texto, olha, através do hebraico, a gente está vendo que tem uma ligação entre ambas cidades foram subvertidas. Então, o texto bíblico está fazendo uma ligação entre Nínive, o comportamento dos habitantes de Nínive e o comportamento dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Agora, eu quero te mostrar uma coisa super importante nessas duas palavras. Olha só. Em Jonas, a palavra é neepachet. E em Gênesis é vaiafor. Olha só, você que não sabe nada de hebraico, tá bem? Você só está olhando esses sinaizinhos, essas consoantes, essas vogais, você está falando mas não é a mesma palavra. Isso, na verdade, o que a gente está vendo é o seguinte, a gente está vendo aqui a conjugação diferente, mas o que é muito, muito importante no hebraico, e essa aqui é uma dos centros da maneira como eu ensino o hebraico, é a gente perceber a raiz da palavra hebraica, porque o hebraico ele se constrói muito através da raiz das palavras. Então perceba as três letrinhas, que é o Re, o P e o Kaf. Essas três letrinhas, elas são comuns nas duas palavrinhas, ou seja, essas três letrinhas são comuns nessas duas palavrinhas. Então mostra que é uma raiz só, que é justamente a raiz de virar. Essa raiz em hebraico ela quer dizer alguma coisa que vira. Por isso que subverte é uma boa tradução para isso daí. Então, e é isso, eu acho que é legal esse exemplo para eu até comentar, mesmo que rapidamente, o meu método de ensino de hebraico. Você não precisa aprender conjugações, você não precisa saber o passado, o presente e o futuro, você precisa comigo
comigo, indo comigo, atravessando comigo, lendo comigo a Bíblia em hebraico, você precisa ir percebendo essas raízes e percebendo a ligação. E eu explicando, então, fazendo essas ligações a partir aí dos grandes estudiosos do hebraico da Bíblia, tá bem? Então, veja só, então eu acho que é um exemplo muito legal para a gente perceber como, aprendendo o hebraico básico, você já descobre novos e profundos significados na sua Bíblia. E eu quero aproveitar esse vídeo para dizer que em breve eu vou abrir uma nova turma para aprendizado de hebraico, para a gente ir a fundo, tá bem? Para aprender realmente as bases do hebraico e, por exemplo, passar aqui no livro de Jonas, ler todo o livro de Jonas, trazendo muitos significados. Eu só trouxe alguns desses vídeos que eu gravei sobre Jonas, eu trouxe só alguns significados, mas no meu curso eu vou bem mais a fundo e a gente vai ver muitos e muitos significados no texto bíblico, tá bem? Então fique ligado, fique ligada que daqui a pouco eu mando mais informações sobre a nova turma. Enquanto isso, eu quero te perguntar se você ainda não se inscreveu para fazer parte da nossa comunidade, www.aprenderebraico.com. Se inscreva ali, aí você não vai perder nenhum vídeo meu, nenhuma notícia minha. Tá bem? Todos os vídeos que eu vou publicando eu vou te informar. Não, quando você se inscreve também eu vou te dar um presente super importante e super legal para você já ir dando os primeiros passos no hebraico. E também você pode se descadastrar a hora que quiser, tá bem? Se não quer mais receber os vídeos, é só se descadastrar uma vez, que não há insistência em você continuar fazendo parte do grupo. Mas lógico que eu vou fazer tudo para você ficar no grupo através dos vídeos, tá bem? Se você quiser sair, você vai ficar à vontade. Legal, então eu vou ficando por aqui, então aguarde novos vídeos que vêm por aí e aguarde também informações sobre a nova turma que vai se formar, tá bom? Enquanto isso, eu te desejo muito shalom, muita briut, ou seja, muita paz e muita saúde aqui da Terra Santa, tá bem? Tudo de bom e até o nosso próximo vídeo.